A criança sem rosto. Olá, estou maratonando seu podcast no Spotify e decidi vir contar esse relato que aconteceu na minha infância. Eu tinha cerca de 6 ou 7 anos e me lembro claramente do que aconteceu. Nessa época, meu pai trabalhava viajando e quando ele estava fora, eu, minha mãe e meu irmão caçula dormíamos juntos na mesma cama. Nossa casa era bem simples, não tinha porta no quarto. Apenas uma cortina no lugar da porta, que na maioria das vezes ficava aberta. Em uma noite eu acordei de madrugada com vontade de ir ao banheiro, mas antes mesmo de me levantar, olhei para a porta do quarto e tinha algo. Um ser totalmente escuro, parecia uma sombra, mas era sólido. Pelo corpo parecia ser uma criança, pois era bem pequena. Uma menina de cabelo liso e curto, não tinha rosto, mas eu conseguia ver claramente a silhueta. Ela estava parada, meio que escondida atrás da parede, somente com a cabeça e parte do tronco olhando para dentro do quarto. Eu a encarei por uns 3 segundos e ela se escondeu. Mas logo em seguida colocou a cabeça e metade do corpo novamente olhando para dentro do quarto. E dessa vez estendeu a mão na minha direção e fez um gesto me chamando. Eu não senti medo, mas logo acordei minha mãe que dormia ao meu lado e falei: "Olha, mãe, essa menininha tá me chamando." E quando olhei para a menina, ela tornou a se esconder. Minha mãe acordou assustada sem entender. Eu contei para ela o que eu tinha visto e ela me escutou atentamente, mas não lembro se ela disse algo. Logo em seguida, nos levantamos e fomos olhar pela casa e não vimos mais nada. Eu era tão inocente que no dia seguinte cheguei na casa da minha avó, onde estavam alguns primos, e saí perguntando a todos quem estava na minha casa naquela noite, pois no meu pensamento realmente havia alguém lá. Somente muito tempo depois é que eu comecei a entender que o que eu tinha visto naquela noite não era humano. E até hoje eu não sei do que se tratava. Mas depois que entendi do sobrenatural, sentia muito medo do escuro ou de ficar sozinha em algum cômodo e ver algo desse tipo novamente. Às vezes eu via minha mãe contando essa história para outras pessoas e eu ficava com medo e me arrepiava só de ouvir. Recebi esse relato no e-mail. A possessão na escola. Antes de começar, informo que não irei me identificar, porque a história envolve outras pessoas. Confesso que escrevi e reescrevi várias vezes este relato porque é difícil explicar em palavras tudo o que vivi naquele dia. Eu estava no primeiro ano do ensino médio e na época estava vivendo muitas coisas ruins. Eu tinha um grupo de amigos na escola, era mais ou menos umas 5 pessoas. Um dos meus melhores amigos era espírita e há algum tempo ele vinha passando muito mal e desmaiando na escola. Ele me dizia que isso acontecia por conta de coisas ocorridas em vidas passadas. Era como se alguém da antiga vida dele quisesse de alguma forma se vingar. Eu respeitei, cada um tem sua crença. Ele me disse também que estava fazendo tratamento no centro espírita que frequentava, para realizar o fechamento do corpo, para que essas coisas parassem de acontecer. Ele estava sofrendo muito, havia emagrecido, estava com olheiras e bem abatido. Além dos desmaios, ele não dormia bem. Estranhos acontecimentos lhe perturbavam à noite. Via coisas, o rádio da sala da casa ligava sozinho, entre outras coisas esquisitas que lhe tiravam a paz. Apesar do tratamento no centro espírita, nada resolvia. Os desmaios eram frequentes e toda vez que ele voltava, não se lembrava de muitas coisas. Certo dia, estávamos na aula e era um trabalho em dupla. Ele começou a passar mal, me pediu ajuda e ninguém sabia o que fazer. Ele desmaiou na mesa. O desmaio durou uns 10 segundos. Foi muito rápido. E quando ele levantou a cabeça, seu semblante tinha mudado completamente. Não parecia com ele, que não falava, apenas sorria, aquele sorriso sem mostrar os dentes. Eu fiquei sem reação e com muito medo e pensei, será que alguém também está percebendo isso? Ele começou a me encarar e não falava nada desde a hora que acordou. Ele ficou me encarando e sorrindo e eu comecei a passar mal. Eu já estava muito fragilizada com muitas coisas na minha vida. Minha amiga, que estava sentada na mesa da frente, percebeu que eu não estava bem. Eu tremia muito, eu não conseguia falar. Ela e minha outra amiga me pegaram pela cintura e me levaram até a sala da coordenação da escola. Eu mal conseguia andar.
Eu me lembro que sentia como se meu corpo estivesse flutuando. Era como se eu não estivesse andando, mas não controlava meus movimentos. Era como se alguém estivesse andando por mim. Quando cheguei na sala da coordenação, lembro-me de sentar no sofá e só. Quando eu voltei para mim, meus pais estavam na escola e estava tudo um verdadeiro caos. Meus amigos com muito medo de mim. Meu irmão, que era mais novo e que também estudava na escola, estava chorando. Eu não estava entendendo nada. Eu não lembrava de nada. Minhas amigas me contaram que eu passei horas catatônica, mais ou menos das 8 até as 11 da manhã. Me disseram que nos primeiros momentos eu não falava nada. Fiquei parada, olhando para o nada. Era um olhar vazio. O meu amigo que tinha desmaiado já estava normal e também presenciou tudo o que aconteceu. Depois de um tempo sem dizer nada, eles me disseram que eu ria, dava muitas risadas e arranhava meus braços. Minha amiga, que também era bem religiosa, percebeu a situação e começou a conversar com aquilo que estava em mim. Ela me disse que eu ria muito dela e ela perguntou: "Quem é você?" E aquilo respondeu com muito deboche: "Eu sou você, fulana." E disse o nome dela. Eles não sabiam o que fazer. Depois disso, eu fiquei muda até voltar ao normal. Eu simplesmente não sei o que aconteceu comigo naquele dia. Meus pais estavam na escola, me levaram para casa e eles estavam bem assustados. Minha tia era evangélica e fez uma oração para tirar aquela coisa ruim, ou o que quer que seja de mim. Faz alguns anos e, graças a Deus, nem eu nem o meu amigo passamos mais por algo parecido. Confesso que ainda tenho um pouco de medo de acontecer de novo. Bom, e esse foi o meu relato. Acredito que, por estar fragilizado emocionalmente, talvez aquilo tenha se aproveitado da minha fraqueza. Mas, sinceramente, se me perguntarem, eu não sei ao certo o que foi que aconteceu. Recebi esse relato no e-mail. Bem-vinda à Casa Nova. Meu nome é Evelyn e depois de muito escutar os relatos do podcast, decidi contar alguns que aconteceram comigo. Bom, eu sou uma pessoa muito sensível desde criança e já presenciei muita coisa sobrenatural. Eu acredito que isso seja herança de família, pois a minha avó e meu tio também têm essa sensibilidade aflorada. Quando eu tinha mais ou menos 7 anos, a minha mãe se casou novamente e nos mudamos para um prédio aqui na cidade de São Paulo. Um lugar muito bonito até. Tem algumas histórias sobre esse lugar, vou contar a primeira delas. Quando nos mudamos, logo no primeiro dia, os móveis ainda não tinham chegado, incluindo a minha cama. Nessa nova casa eu teria um quarto só para mim, e eu estava muito animada com isso. Passamos o dia arrumando as coisas que haviam chegado, e no fim do dia estávamos todos cansados. Como a minha cama não tinha chegado, a minha mãe arrumou um cantinho para mim. Ela pegou uma das caixas grandes, abriu-a no chão, dobrou 2 cobertores grossos e fez tipo um colchão. Então fomos todos dormir. Quando estávamos todos dormindo, eu no meu quarto e meus pais no deles, eu senti algo segurar o meu pé e acabei meio que acordando. Quando acordei, percebi que estava sem a coberta. Ela estava jogada ao meu lado. E logo em seguida, algo puxou meu pé de novo. Não tive coragem de olhar para frente. Estava tudo muito escuro. Mas no susto do momento, puxei meu pé para cima para ver se aquilo me soltava. Mas a coisa cravou as unhas no meu tornozelo e segurou com mais força. Eu dei um grito e levantei muito rápido de susto. Abri a porta do quarto no escuro mesmo e corri para o quarto da minha mãe. Mas quando abri a porta, não vi ninguém na cama. Tinha um banheiro no quarto. Entrei nele para ver se a minha mãe estava lá e não estava. Não tinha ninguém ali. Saí correndo e fui para a sala, que era uma espécie de cozinha americana, com a sala e a cozinha quase juntas. E também não tinha ninguém ali. Corri para o outro banheiro, que ficava no fim do corredor dos quartos, e quando abri a porta, quase desmaiei de susto. Me deparei com uma mulher toda de branco, com os cabelos bagunçados. Ela estava parada de frente para a pia. Vi aquilo e logo em seguida corri novamente para o quarto da minha mãe. E quando abri a porta, eles estavam lá, deitados e dormindo. Fiquei muito confusa porque da primeira vez eles não estavam lá. Eu tinha olhado direito. Corri para minha mãe e contei o que tinha acontecido. Ela não acreditou e achou que tivesse sido um pesadelo. Ela se levantou e disse que iria pegar uma água para que eu pudesse me acalmar. Ela me entregou a água e me acompanhou até meu quarto.
Ficou lá comigo até eu dormir. No outro dia, quando eu acordei, eu fiquei muito aflita com a situação. Eu não sabia direito o que tinha acontecido, mas quando olhei para o meu calcanhar, tinha a marca das unhas daquela coisa que puxou meu pé. Mostrei para minha mãe e ela continuou sem acreditar, mesmo vendo o machucado. A coisa apertou com tanta força que tem a cicatriz no calcanhar até hoje. Essa é só uma das histórias que já aconteceram comigo. Hoje eu não moro mais nesse lugar, mas sinto arrepio só de lembrar das coisas que já aconteceram naquele apartamento. Recebi esse relato no Instagram, foi enviado pela Evelyn.